Chegamos. Vocês que estão vendo isso no replay, muito bem-vindos à nossa aula 2 do nosso curso sobre como superar a ansiedade. Vamos esperar a galerinha entrar aqui aos poucos. Instagram, divulgue nossa live aqui, faça esse favor para nós. E em breve a gente começa. Fala, Natália. Tu viu a primeira live? Fala, Elbert, Marina. O pessoal tá chegando aí, vamos se acomodando. Galera, olha, primeira coisa, bicho. Queria parabenizar vocês, porque a primeira live foi ontem e a gente teve 14 compartilhamentos. Vocês têm ideia do que é 14 compartilhamentos? Não é de um videozinho de 1 minuto, é de uma live de meia hora, onde você nem pode acelerar esse negócio aqui, ou seja, você tem que ver no ritmo normal, né? Eu sei que eu falo mais acelerado, mas ainda assim, obrigado para todo mundo que compartilhou. A intenção realmente é essa, fazer com que isso aqui chegue na maioria das pessoas. Fala, Gutinha, minha querida cliente. Estou a saber que você está aprendendo hipnose, né? Está estudando aí com um dos meus professores de hipnose. Estou sabendo. Então, galera, vamos tocar o pau, porque é o seguinte, olha, meio de meia, não tem jeito, tem que atender depois, não dá para esperar todo mundo chegar. Mas eu sei que uma boa parte está vendo isso aqui gravado, né? Então, vamos lá, a aula vai começar a partir de agora. Então, muito bem-vindos à nossa aula 02 do nosso curso sobre como superar a ansiedade. Eu sempre troco a palavra, né? Superar, vencer, mas é como superar a ansiedade. Na aula de hoje, vocês vão entender toda a estrutura da ansiedade que vem da mente. Na primeira aula, nós falamos sobre a ansiedade que vem do corpo. Na segunda aula, nós vamos falar sobre a ansiedade que vem da mente. E nas próximas 2 aulas, vocês vão aprender como tratar cada tipo de ansiedade. Porque existe uma abordagem diferente para tratar a ansiedade que já está no teu corpo e uma abordagem para tratar uma ansiedade que está vindo da tua mente. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar as causas da ansiedade mental, ou seja, aquela que vem da nossa psique. É claro que, se vocês viram a primeira aula, vocês entenderam que um corpo defasado, que produz muita ansiedade, isso vai alterar o seu estado psicológico. Então, por exemplo, se eu estou com algum problema na minha alimentação, na minha rotina de treinos ou no meu sono, é claro que isso vai produzir mais ansiedade em mim e é claro que em algum nível eu vou ficar mais estressado, mais irritado e por aí vai. Mas hoje nós vamos recortar o corpo fora e vamos falar só da mente. Vamos falar só da ansiedade que vem da mente. Então é o seguinte, olha, já vamos começar com o famigerado trauma. Traumas geram ansiedade e não só ansiedade. Geram tristeza, geram depressão, geram angústia. Mas para isso a gente tem que começar a definir o que é um trauma, né? É muito estranho isso quando eu falo sobre trauma, que a maioria das pessoas acredita que trauma, um trauma de infância, tem que ter sido uma catástrofe que aconteceu na sua vida. Então, sei lá, um abuso sexual, sei lá, a pessoa passou fome a vida inteira, ou um pai que batia nela constantemente. E olha, não necessariamente. Um trauma, ele vai ser o seguinte, ele vai ser todo o impacto emocional que na época você não conseguiu absorver. Então, assim, por que a gente fala muito em trauma de infância? Porque naquela época a gente é muito pequeno e muito frágil. Então, tudo, de alguma forma, vai ser difícil de lidar se a gente não tiver um suporte de um pai, de uma mãe, de um professor. Então, a primeira questão é a seguinte, olha, os traumas geram ansiedade. A primeira origem, a primeira fonte da sua ansiedade mental são os traumas que você carrega e às vezes nem sabe. Agora que eu vou explicar isso aqui na live, vocês vão entender, vocês vão se reconhecer. Tipo assim, caralho, então eu tenho trauma, né? Que doideira, eu não sabia. Agora vai saber. Então é o seguinte, o trauma, ele tem 2 explicações. A gente pode ir para um ramo mais científico e falar sobre como os nossos traumas, as nossas vivências vão criando um condicionamento e fazendo com que eu me sinta ansioso. E a gente pode falar mais de uma linha biográfica, uma linha psicológica, vamos colocar assim. Então vamos pegar o primeiro exemplo, tá? A linha material da coisa. Tipo assim, um condicionamento. Como é que um trauma condiciona a ansiedade em mim? Vou contar para vocês um caso clínico, um caso de cliente que eu atendi, e não foi só um, foram vários. Eu tinha um cliente que ele tinha uma ansiedade crônica, e essa ansiedade ela sempre piorava quando estava lá pela faixa das 6, 7 horas da noite. Ou seja, começava o cair da tarde, o cair da noite,
e esse cliente começava a ficar ansioso. E ele não sabia por quê. Usando as técnicas de hipnose, nós conseguimos fazer uma regressão e chegar até certos pontos da vida desse menino, que ali foi a origem da ansiedade, que era o seguinte, olha, ele tinha um pai alcoólatra que sempre saía de casa para beber às 6 ou 7 horas. Então, imagina o seguinte, gente, nós estamos falando aqui em condicionamento, ou seja, uma coisa que vai acontecendo e te condiciona a sentir aquilo. Então, assim, ó, imagina uma criancinha de 5 anos de idade, e das 6, 7 horas o sol começa a se pôr, ela sabe que o pai vai sair para beber, e quando este pai sai para beber, quando ele volta, ele briga com aquela mãe, ele bate naquela criancinha, ele quebra as coisas da casa. Então, sabendo disso, como é que essa criança vai ficar quando o pai sai para beber? Quando ela vê o pai saindo para beber, como é que ela fica? Ela fica ansiosa. Ela começa a se sentir insegura, ela fica com medo. Então, veja bem, nós estamos falando em condicionamento. Imagina uma criança viver essa sensação de medo às 6 horas da tarde, às 7 horas da tarde, dos 5 aninhos até os 10 aninhos de idade. Então, por exemplo, esse cliente aqui, o pai dele nem era alcoólatra mais, mas a ansiedade ainda estava ali. E uma coisa que ele comentava comigo era assim, Nuno, quando eu estou em casa, cara, vendo televisão, parece que eu não posso relaxar. É como se a qualquer momento fosse entrar alguém e me dar uma surra. E era exatamente isso que o pai dele fazia. Então veja bem, os traumas que a gente vive, eles vão criando condicionamentos. Condicionamentos. Vocês já ouviram falar em Pavlov? Pavlov era um cientista que ele fazia o seguinte, olha, ele balançava um sino e dava comida para o cachorro. Balançava um sino e dava comida para o cachorro. Com o tempo, ele só precisava balançar um sino e o cachorro já salivava. Por quê? Porque o cachorro associou o sino à comida. Então, esse cliente, ele associou a noite ao perigo, à ansiedade. Aquele estímulo trazia de dentro dele sensações que já estavam ali automatizadas. Porque assim, quando a gente fala do inconsciente, né, que na hipnose a gente lida com o inconsciente, o que significa isso? O inconsciente é uma parte da nossa mente que automatiza processos. Então, existem duas vias de automação de processos. Tudo que eu repito demais tende a ficar automático. Tudo que eu repito demais tende a ficar automático. Ou seja, se eu fui uma criança que cresceu num lar onde era cheio de brigas, como é que eu me sinto? Inseguro. Se eu fico vendo meu pai e minha mãe brigar todo o tempo, como é que eu me sinto? Inseguro. Se eu vou repetindo essa sensação de insegurança ao longo da minha vida, eu me torno um adulto inseguro. Tá entendendo? Então, o inconsciente, a primeira via de automação do inconsciente é a repetição. Tudo que a gente repete tende a ficar automático. É ou não é assim que se aprendeu a dirigir, por exemplo? Quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente tem que prestar atenção consciente em tudo o que está acontecendo. Né? Marcha, retrovisor, acelerador, freio, qual é a marcha da frente e de trás. Mas, à medida que eu vou repetindo aquele material, chega uma hora que ele fica automático, né? Eu só sento e dirijo. Simples. Por quê? Porque o meu inconsciente já guardou aquela informação. Com as emoções é a mesma coisa, cara. Se você sofreu rejeições ali na tua infância, de pai, de mãe, se você sofreu abandonos na tua infância, o seu inconsciente pega aquele material e guarda. E qual é o problema? O problema é que quando uma criança experimenta um abandono, ela ainda não tem a razão desenvolvida para pensar assim, olha, meu pai e minha mãe têm problemas, não tem nada a ver comigo. Quando a criança vive um abandono, o que ela pensa? Ela não pensa intelectualmente, mas o que ela sente? Ela sente o seguinte, olha, se meu pai me largou, o problema deve ser eu. Então toda pessoa que viveu um abandono, ela carrega ali uma baixa autoestima. Toda pessoa que viveu rejeições muito fortes na infância, não se sentiu amada o suficiente, não se sentiu protegida o suficiente, ela carrega uma baixa autoestima, ela carrega uma dependência emocional, ela carrega uma insegurança crônica. E tudo isso tem a ver com a ansiedade. Porque é o seguinte, a pessoa insegura, ela não está no estado de alerta, que foi o que a gente falou na primeira sessão, na primeira aula. Sim, ela está no estado de alerta.
Então, a primeira via de automação, a primeira via que as coisas entram no nosso inconsciente e criam ali padrões é repetição. Toda pessoa que constrói um hábito, ela sabe como que é difícil se livrar daquele hábito. E às vezes nós temos certas emoções automatizadas por hábito. A segunda via de automação é o que a gente chama de impacto emocional. Algo que nos chega de maneira muito abrupta e cria um tipo de sistema de defesa daquela coisa. Então, por exemplo, eu já tive fobias emocionais, fobias sociais tratadas aqui na clínica por causa de 1 ou 2 traumas emocionais. Então eu tinha um cliente que tinha uma fobia social fortíssima, não conseguia sair de casa, sabe? Só ficava em casa, trabalhava de home office, fazia tudo em casa. E, porra, o sonho dele era viajar, o sonho dele era ir pra praia e ficar com a esposa e com os filhos num ambiente tranquilo. E, cara, ele veio aqui tratar. Eu te juro, a gente fez 2 sessões e o cara se tratou. Por quê? Porque ele tinha um trauma muito forte. Ele tinha um impacto emocional muito forte. Que é o seguinte, aos 8 anos de idade, ou 7, nessa faixa aí, tá? Entre os 6 e 7 anos de idade, ele tinha feito cocô na roupa na escolinha. E quando ele fez esse cocô na roupa na escolinha, a professora, ao invés de acolher aquela criança, proteger aquela criança, poupá-la da vergonha, o que aquela professora fez? Humilhou o menino na frente de todo mundo. Essa professora começou a zoar este garoto e todos os coleguinhas da sala começaram a zoar ele também. Cagou na roupa, cagou na roupa. Agora você imagina o que aconteceu. Esse cara teve um vexame tão forte, uma sensação de inferioridade, de medo, de vulnerabilidade tão forte, que o inconsciente dele associou. Multidões me causam essa sensação. Então, uma vez que ele foi humilhado em público, o público para ele remetia a medo de ser humilhado. E isso aqui é o que é mais claro quando a gente fala de um trauma, né? Esse impacto emocional mais forte fica registrado ali e por muitas vezes o cliente não sabe, não tem ideia que aquilo acontece, mas em hipnose a gente consegue entender essa coisa melhor. Então, o que acontece? A maior parte da ansiedade mental, daquela que vem da nossa mente, ela vem dos nossos traumas. Por quê? Primeiro, por causa do condicionamento emocional, a sensação de insegurança que vai se condicionando. E segundo ponto, o trauma, ele é um tipo de pendência. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Qualquer pendência gera ansiedade. Qualquer pendência. Essa é a importância de ter uma agenda, por exemplo. Esses dias eu falei com minha mulher, falei assim, olha, coloca suas coisas na agenda, que aí você vai se desprendendo mentalmente dessas coisas, tá anotado ali, pronto, acabou. Porque assim, toda pendência vai gerar um estado de alerta, mesmo que seja pequeno. Então, por exemplo, se eu sei que ontem eu deveria ter atendido um cliente, mas eu não consegui comparecer na sessão e não dei explicações para ele, agora a minha mente ia estar com essa pendência de, olha, eu tenho que falar com o Beltrano, eu tenho que falar com o fulano. Se eu sei que que eu estou devendo dinheiro a alguém, que tem uma conta para eu pagar e eu não paguei, aquilo é uma pendência. E essa pendência fica na minha mente, disparando um sistema de alerta em mim, até eu conseguir resolvê-la. Então, por que eu estou contando sobre isso? Porque, assim, olha, o trauma, ele é um tipo de pendência. Ele é um tipo de história que não se fechou. Então, o que acontece? A pessoa visita um trauma, ela remoe aquela dor, ela revive aquela sensação e joga pra lá. Ela volta naquela memória, ela lembra como é que foi, porra, meu pai não me amou, não sei o que, aí ela evita pensar e sai fora. Só que qual é o problema? Aquele trauma tá em aberto lá, né? É uma ferida em aberto. E quando essa coisa tá em aberto, parte da sua mente sabe que aquilo não tá fechado ainda, não tá concluído. Por exemplo, uma parte da nossa terapia aqui, gente, é justamente essa coisa de ir fechando as feridas, né? Que significa o seguinte, olha, eu vou fechando aquelas histórias que estavam em aberto. Então, o cliente tem um problema com o pai. De, pô, meu pai me bateu a vida inteira, meu pai só me fez merda. Aí a gente inicia um processo terapêutico, onde a gente vai tratando esses traumas. E no fim da terapia, o cliente consegue perdoar o pai dele. E esse perdão, ele fecha aquela história. Quando o cliente dá esse perdão para o pai, ele fecha aquela história e ele para de pensar naquela coisa. Quando o perdão é genuíno. Eu vou fazer um curso para vocês ainda sobre só sobre isso. Como perdoar.
Porque eu sei que isso é uma necessidade, mas é o seguinte, olha, quando o cliente consegue perdoar aquele pai ou perdoar aquela mãe pelos erros que ele cometeu, aquela história se fecha. E quando aquela história se fecha, a sua mente não pensa mais naquela coisa, velho. É uma pendência a menos que você tem na sua história. Então, é ou não é assim? Tem pessoas que olham para a história delas e só veem pendências. Ai, mas eu deveria ter feito tal coisa. Ai, mas eu poderia ter agido assim, eu poderia ter agido assado, eu poderia ter feito não sei o quê. E a pessoa vai se enchendo de pendências, vai se enchendo de remorsos e cria um estado crônico de ansiedade. Porque ela vive nessa insatisfação eterna, como se nada do que ela tivesse feito fosse bom. Nada se concluiu, né? É sempre um e se. Eu deveria ter feito tal coisa, eu deveria ter feito não sei o quê, eu deveria ter feito não sei o quê. E essas pendências, elas vão criando esse estado de alerta. Então veja bem, a primeira causa da ansiedade mental, ela vem dos nossos traumas. Vocês vão aprender um pouco sobre isso, sobre como tratar essas questões nas próximas aulas. Mas a importância de resolver seus traumas é fechar essas histórias em aberto para liberar a sua mente e depois recondicionar outras sensações. Então, se você experimentou demais a sensação de insegurança, o que nós vamos fazer em terapia é condicionar a sensação de confiança. É repetir dentro de ti essa experiência onde você consegue se sentir confiante. E ali a gente vai criando novas redes neurais, novas formas de pensar, novas formas de ver a vida. Então, primeiro ponto, traumas. A origem de boa parte das nossas ansiedades mentais. O segundo ponto, ausência de propósito. Ausência de um futuro claro, de onde você quer chegar. Vamos fazer uma analogia simples aqui, gente? É o seguinte, olha, vamos imaginar que nós todos aqui que estamos nessa live, que a gente está num barco e a gente não sabe para onde esse barco vai. Experimenta, imagina por um segundo aí, nós estamos num barco e a gente não sabe para onde esse barco vai. Se nós não sabemos para onde este barco vai, nós não sabemos quando chegaremos, se chegaremos, onde chegaremos. A gente não sabe nem sequer por que a gente está velejando, velho. Então eu quero que vocês percebam o seguinte, sem um destino claro onde se chegar, qualquer ação vai perder o poder e vai te causar uma sensação de desorientação crônica. Você nunca sabe o que está acontecendo na sua vida. É aquele lance da Alice no País das Maravilhas, né? Que é tipo assim, olha, para quem não sabe onde quer ir, velho, qualquer caminho basta. Então assim, já que este barco não tem destino, fica aí velejando assim, ó, em aberto. E pronto. Só. Então, existe um filósofo que fala assim, olha, eu vou fazer uma paráfrase, né? Que é uma colocação diferente, que é assim, ele fala o seguinte, se você não tem planos para outra vida, ele leva em conta um plano metafísico, né? Mas a parada é o seguinte, ele fala muito sobre o ser humano ser um bicho futurista. Então, o ser humano ele precisa ter um porquê, um para onde. Senão é o seguinte, se você não tem um objeto de desejo, um futuro, um lugar onde você quer chegar, é óbvio que você vai ficar ansioso, cara. Porque você não sabe se os seus esforços estão indo na direção certa, já que não tem direção nenhuma. Então, uma das questões que a gente trabalha aqui em terapia, quando eu pego uma pessoa muito depressiva, eu percebo que nelas, o elemento de futuro é quase que inexistente. E isso aqui é uma coisa para você prestar atenção, olha, presta atenção. Na sua roda de amigos, perceba, existe ali o elemento de futuro, o elemento de projetar. E tipo assim, cara, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, porque essas coisas são importantes para mim. Se não existe isso, meu filho, assim, ó, pode prestar muita atenção, porque assim, não é uma roda tão saudável para você estar, não. O ser humano, sem este elemento de futuro, ele fica completamente perdido. Então prestem atenção. É ideal que vocês tenham, de fato, um objetivo a perseguir. Um lugar a chegar. Tipo assim, olha, o que você quer, cara? Ontem eu estava numa sessão com um querido cliente e ele estava passando por um impasse
que era justamente essa coisa, né, de não saber o que queria, porque a situação dele ali não era muito favorável. Aí eu falei assim, olha, Beltrano, esquece um pouco as circunstâncias, esquece um pouco. Eu sei que a gente tem que lidar com as circunstâncias, mas esquece um pouco isso aqui, cara. E me diz o seguinte, olha, o que que você quer? O que que você realmente quer? Esquece um pouco que você tá mal, esquece um pouco que você tá quebrado, esquece um pouco que você tem uma fobia social e me fala assim, olha, o que que você quer? Naquele momento ele conseguiu identificar o que ele queria. Naquele momento ele conseguiu me dizer, Nuno, o que eu queria realmente, cara, era isso aqui, ó. Eu queria isso, eu queria isso. E ele percebeu que ele queria aquilo, mas ao mesmo tempo ele tinha medo de não conseguir aquilo. E eu percebo que muitos de nós temos medo de sonhar, porque a gente tem medo de não conquistar aquela coisa, né? E para nós virar um símbolo de fracasso. De porra, não consegui. E esse símbolo de não conseguir, ele só atesta que eu sou pior do que eu achei que eu realmente era, né? Então tá aqui um problema de assumir um sonho. Quando eu assumo um sonho, eu vou precisar entrar em luta para conquistá-lo, né? Agora, se eu não tenho sonho nenhum, é isso. Se você não tem sonho nenhum, meu filho, a sua vida vai ser regida numa única coisa: prazer. Você vai precisar usar do prazer para se anestesiar. Então, se você não tem metas para perseguir, objetivos para perseguir, sabe o que você vai perseguir? A próxima sexta-feira. Você vai se tornar um refém do álcool, você vai se tornar um refém de fast food, você vai se tornar um refém de sexo desenfreado, você vai se tornar um refém do teu videogame. Por quê? Porque o ser humano ele é feito para projetar, para mirar num futuro. Se você não tem um futuro, você vai precisar se anestesiar para aguentar a vida. Porque é justamente a esperança de chegar num lugar que mantém a gente vivendo. Sem essa esperança de chegar em algum lugar, filho, acabou o jogo. É ou não é assim, por exemplo, quando um cara suicida, é porque ele já perdeu as esperanças. Ele já não espera chegar em lugar mais nenhum. Para ele é assim, ó, já deu, pede a conta, fecha a conta aí, ó, já deu. E eu estava explicando sobre isso porque o terceiro ponto da nossa live aqui sobre a ansiedade é justamente a falta de sentido que a gente vive hoje. Nós perdemos a espiritualidade, nós perdemos aquilo que é transcendental, aquilo que é imaterial. Nós vivemos numa doutrina completamente material. Então veja bem, quando eu perco o imaterial, eu preciso me encher de coisas materiais para tentar aguentar a vida, porque senão a vida não tem sentido. Então, se eu perco a esperança numa vida eterna, onde eu vou ser recompensado, onde eu vou ser protegido, se eu perco a esperança naquilo que é imaterial, na justiça, no amor, na verdade, no meu propósito, né? Quando eu tenho um sonho, ele ainda é imaterial. Ele não está concluído. Mas quando eu perco a esperança nessas coisas, eu preciso recorrer à matéria para aliviar a minha dor. Então eu começo a beber desenfreadamente, eu começo a comer que nem um maluco, igual um animal. Eu começo a fazer sexo como um animal. Só pensa em prazer, 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 prazer. Eu começo a me envolver de inveja, porque algumas pessoas ao meu redor vão ser felizes, e eu vou olhar para essas pessoas e sentir inveja delas, porque eu não consigo. Como é que elas têm isso e eu não tenho? Então, o terceiro ponto da nossa live que gera uma ansiedade mental, velho, é a perda da espiritualidade ou a perda da religião. Quando eu digo religião aqui, eu não estou dizendo necessariamente a religião católica, a religião cristã, seja lá qual for, tá? A palavra, eu estou falando religião no sentido etimológico da palavra, né? A definição do que ela é mesmo. Religião significa religare, ou seja, é se ligar de novo. E se vocês perceberem, o ser humano, ele tem uma infelicidade, ele tem uma ausência que nenhum outro animal tem. Eu vi o padre Paulo Ricardo falar sobre isso, né? O cachorro sente sede, ele bebe água e ele mata a sede dele.
O cachorro, ele quer brincar, ele brinca e ele mata aquele prazer, tipo assim, ele se sacia. O ser humano tem uma coisa nele que não se sacia neste plano material de jeito nenhum. Quantos milionários eu atendi que os caras falavam assim, Nuno, eu achava que a vida era fazer dinheiro. Cara, eu fiz a grana e agora pra mim isso não significa nada. Esses carros não significam nada. Nada aqui tanto faz. Tanto faz. Se me tirar tudo assim, eu começo de novo e tanto faz. Por quê? Porque assim, o ser humano, ele tem sede do Criador, daquele que o criou. E religião significa se religar com essa pessoa, que é o Criador de todos nós. E veja bem, isso aqui não é um papo de cristão, nem nada do tipo, não. Isso aqui é um papo filosófico, bicho. É um papo científico. Porque se você olha para a sociedade humana, o ser humano sempre teve duas coisas. A arte, sempre tivemos arte, e sempre tivemos religião. O ser humano sempre cultuou deuses e sempre fez rituais para a morte. Sempre, sempre, sempre. O ser humano sempre enterrou seus mortos, sempre fez algum ritual para a morte. Nunca um ser humano morreu e a gente deixou lá, largou a carcaça lá. É porque, de alguma forma, o ser humano sabe que existe algo para além dessa vida aqui. Então, quando isso é tirado de nós, depois do iluminismo, o iluminismo ele alega que nós saímos das trevas da fé e entramos na luz da razão. Então, a luz da razão nos trouxe muita tecnologia, né? Muitas técnicas. Vacinas, armas, celulares, internet. E o problema é que a gente foi se afastando do Criador. A gente foi se afastando daquilo que alimenta a nossa alma. Então, assim, vocês acham que é uma coincidência o fato de a era onde nós temos mais facilidades, mais tecnologias, também é a era onde nós temos mais pessoas depressivas, mais pessoas ansiosas, mais pessoas suicidas? Não é, porra. Eu expliquei na primeira aula, a tecnologia nos afasta daquilo que é da nossa natureza. E a tecnologia cria no ser humano uma soberba de achar que não precisa de Deus. Ou seja lá qual for seu Deus, cara. Porque assim, presta atenção nisso aqui. Inevitavelmente você terá um Deus. Inevitavelmente. Se o teu Deus não é o criador dessa porra toda aqui, sabe quem será seu Deus? O Estado. Você olha para o Estado e espera nele um salvador. É ou não é assim? Você olha para a ciência e espera dela um salvador. A ciência para você é a emissora de todas as verdades do mundo. E qualquer cientista sabe, ciência não se trata de verdade. Quem trabalha com a verdade é a metafísica. Ciência se trata de descrições provisórias de uma certa coisa. Então veja bem, se você não tem um Deus que é um criador de tudo isso, algo vai se tornar o seu Deus, por definição. O Estado vai se tornar o seu Deus, você vai esperar dali um salvador. A ciência vai se tornar o seu Deus, você vai esperar dali um salvador. Às vezes o seu cônjuge se torna o seu Deus, você espera dele a salvação. Vocês sabiam que boa parte dos suicídios, eles são feitos por homens? E dessa camada, uma boa parte são suicídios passionais. O que é um suicídio passional? É o seguinte, olha, eu me mato por amor a alguém. Então o que acontece? Eu pego uma mulher, eu coloco ela num pedestal, eu venero esta mulher e ela se torna o quê? O meu Deus. Então se essa mulher me trai, acabou o meu mundo. Por quê? Porque ela era o meu Deus. Se essa mulher me traiu, acabou o meu mundo. E é isso que acontece com boa parte dos homens. Eles se matam depois de viver alguma rejeição, algum adultério, alguma dessas merdas. Boa parte dos moradores de rua vivem a mesma coisa. Pode parar e conversar com um morador de rua, você vai achar uns 4, 5 ou 6 no teu bairro que estão nessa situação. Porque chegaram em casa, pegaram a mulher com outro, deram as costas e saíram andando. Por quê? Porque aquela pessoa para ele era o Deus dele. Então veja bem, por que eu estou falando que isso aqui é uma causa de ansiedade? Porque é o seguinte, olha, o mundo material, este aqui que nós estamos, ele teve um começo. Se ele teve um começo, ele terá um fim. Se eu coloco todas as minhas esperanças no mundo, que por definição vai acabar,
É óbvio que eu vou viver desesperado, porra. Porque eu tô me apegando a algo que eu sei que vai acabar, bicho. E imagina que merda é isso, cara. Imagina que merda é isso. Imagina você ter uma namorada, que você sabe que ela vai te largar. Eu tô namorando uma mulher que daqui a um ano ela vai embora. Eu não é sofrido pra caramba. Pô, eu já vivi isso. É sofrido, velho. É sofrido. Então o que acontece? Quando o ser humano perde o sentido da vida, algo... Porque assim, ó, o sentido da vida, ele é o propósito supremo, né? Eu falei aqui de 3 tópicos que geram a ansiedade. O primeiro são traumas. Ó, minha mulher rindo aí, ó. Eu comecei a namorar com essa mulher assim, bicho. Eu tava namorando com ela sabendo que ela ia embora. É foda, mas quem ama faz essas merda mesmo. Então é o seguinte, olha, o primeiro motivo da nossa ansiedade são os nossos traumas. Aquelas questões dolorosas que nós carregamos dentro da gente. Por quê? Vamos lá. Revisão rápida. A ansiedade é um estado de alerta. Esse estado de alerta, ele se liga sempre que eu estou diante de algo hostil. Uma ferida é algo hostil. Então, as feridas emocionais, elas geram em mim uma sensação de perigo. De que algo em mim ainda é hostil. Isso me gera ansiedade. Então, a primeira fonte de ansiedade, os nossos traumas. Segunda fonte de ansiedade, falta de um propósito, velho. De questões que você quer pra essa vida aqui mesmo, não é nem pra outra vida, não. É pra essa aqui, bicho. Assim, ó, o que você quer, velho? O que você quer mesmo? O que você quer conquistar, porra? Para um segundo, velho. Enquanto eu tô te fazendo essa pergunta, para um segundo. O que você quer dessa vida aqui? Existe um livro escrito por uma enfermeira, né, que trabalhou no hospital terminal. E ela escreve ali os maiores arrependimentos, né? Todo mundo ali naquele hospital ia morrer. E as pessoas estão expressando os seus arrependimentos. E, cara, todos os arrependimentos, eles têm a ver com isso aqui, ó. São pessoas que viveram uma vida sem um propósito muito claro. Porque, assim, se você não sabe o que você quer ser, como é que você vai medir suas ações, velho? Suas ações mais básicas. Como é que você vai medir se você nem sabe o que você quer ser? Então, assim, ó, vamos supor que eu quero ser um grande intelectual. Então, se eu tenho 1 hora no meu dia livre e eu fico mexendo no celular, eu estou mais distante ou mais próximo do que eu quero ser? Eu estou mais distante, velho. Se eu quero ser um grande intelectual, eu tinha que estar lendo, eu tinha que estar estudando alguma coisa. Só que, se eu não tenho este objetivo aqui, eu não consigo nem mensurar minhas ações. Se elas estão indo em direção ao que eu quero, ou se elas estão se afastando do que eu quero. Então é o seguinte, a falta de propósito é o barco no meio do oceano. Você não sabe para onde você vai. Imagina assim, nós estamos ali, não sabemos para onde nós vamos não. E aí você fica ali à deriva, o suprimento é limitado, você só pode comer por um certo tempo, a comida ali vai acabar, a água vai acabar, e o que que te gera? Angústia, ansiedade, tristeza, todas essas merdas. E o terceiro ponto para a gente encerrar essa live de hoje é justamente a perda da religião. Quando eu falo da religião, gente, não é esse papo furado que vocês veem nas igrejas aí, de ai, tem que ter Deus, tem que aceitar Jesus, não sei o quê. Cara, não é nem isso, eu não estou nem exigindo isso de vocês. Eu estou exigindo que vocês reconheçam o seguinte, olha, o mundo material existe, mas esse mundo material foi criado por algo que é imaterial. Vamos pensar no Big Bang. Vamos imaginar toda aquela matéria condensada, né? Ok. O que existia antes do Big Bang? Ah, não sei. Mas nós sabemos de uma coisa. O que existia antes do Big Bang? A possibilidade de ter o Big Bang. E essa possibilidade, ela era imaterial. Tá entendendo? Eu tenho a possibilidade aqui de pegar esse celular e quebrar ele no meio. Mas eu não fiz isso. Porque você tá vendo essa live. Mas a possibilidade de eu fazer isso, ela é real. Só que ela é completamente imaterial. Mas ela existe, porra. Ela existe, dá pra pegar isso aqui e quebrar. Tá entendendo? Então assim, olha, existe um mundo imaterial, gente. E parte da alma do ser humano está neste mundo imaterial. Ponto e acabou. Ai, não acredito. Tá, então vamos lá, pô. A justiça. Você consegue pegar na justiça? Cheirar a justiça? Não, pô, é imaterial. Isso aqui é imaterial. O amor. Você consegue tocar no amor, cara? Você não consegue nem medir o amor.
Você consegue pegar esses aparelhos, né, esses eletrocefalogramas ou coisas do tipo e medir certos sentimentos. Paixão, raiva, medo, isso você consegue medir. Agora, não dá pra você botar esse aparelho na cabeça da mãe e ver o quanto ela ama um filho. Não dá, porra. O amor é completamente imaterial. E ele existe. As leis matemáticas. Porra, um triângulo vai ser sempre um triângulo. E a pergunta é o seguinte, olha, o triângulo, as leis matemáticas que compõem um triângulo, elas são completamente imateriais. Nós não vamos aprofundar nisso aqui, porque isso aqui não é uma formação de terapeutas. É só para vocês assim, ó, pegarem uma coisa para praticar. Então, para encerrar a aula, existe um mundo imaterial. E o ser humano, quando ele se desconecta deste mundo imaterial, ele está amputado. Ele não é um ser humano por completo. E se ele está amputado, ele está limitado de viver sua máxima potencialidade. Ou seja, sua máxima alegria, sua máxima esperança, esperança de cura, esperança de melhora na vida, esperança de uma porrada de coisa. Então, assim, quando você amputa essa parte do ser humano, você cria transtornos. Não é à toa que a geração mais materialista, não é à toa que a geração mais ateia seja a geração mais depressiva. Porque você olha para este mundo aqui material, né? E como Nietzsche, que olha para este mundo material e fala assim, olha, nada tem sentido. Você que dá o sentido para as coisas. Se você olha para esse mundo material aqui, meu filho, você tá fudido. Porque você olha para uma tragédia igual tá rolando lá no Rio Grande do Sul e você se destrói. Você se destrói, cara. Porque você olha para aquilo ali e de duas uma, ou nada tem sentido, ou você começa a acreditar num Deus completamente injusto e maldoso. Agora veja bem, no meio dessas tragédias materiais, existem pessoas ali que têm uma bondade que é completamente imaterial. E elas estão ali se doando. Tem uma pancada de gente fazendo pix. Tem uma pancada de gente lá acordando de madrugada e ajudando os outros. Tem uma pancada de gente acolhendo pessoas. E todas essas pessoas, elas estão conectadas a algo que é imaterial. Que é o que a gente chama de amor. Vocês aprenderam, vocês se acostumaram a achar que amor é sempre aquele amor romântico. Mas não é. O amor é uma disposição de cuidar do outro. Ponto e acabou. E o amor mais nobre é o amor da caridade. Você não espera nada em troca. Aquelas pessoas estão lá, na trincheira, na frente de guerra, e não estão esperando nada em troca. Nada. Se fossem pessoas que vivem embaladas no mundo material, elas iam querer uma recompensa material. Então, eu estou aqui doando o meu sangue e eu quero dinheiro. É assim que ia funcionar. Só que elas estão lá por algo imaterial, meus caros. Então, eu encerro essa live aqui dizendo o seguinte, olha, o amor existe, a esperança existe, a verdade existe, a justiça existe, e essas coisas são completamente imateriais. Então, volte a se conectar com tua religiosidade, seja ela qual for. Comece por ela e vá atrás da verdade. Forte abraço, ficamos aqui. Amanhã nós vamos falar sobre técnicas para curar a ansiedade do corpo. Beijo, abraço e tamo junto!